Amém. Muito bom estarmos juntos aqui, queridos, nessa manhã maravilhosa do dia do Senhor. Você está feliz? Amém? E sorriso. Que bom, né, irmãos? É uma satisfação, não é, queridos? Estarmos juntos louvando a Deus, mas você também que nos acompanha, Deus te abençoe. E esteja atento aí a tudo que Deus vai nos falar nesta manhã. Essa conferência de adolescentes, não é? É tão interessante, irmãos. Eu estava comentando com o irmão ontem. Nesse mundo que nós vivemos, nessa época tão difícil que nós vivemos, e os adolescentes em especial são bombardeados todos os dias por coisas negativas, de todos os lados. Vê-los aqui, buscando a Deus, vivendo o Evangelho, sendo discípulos e discípulas de Jesus, fazendo a obra de Deus, é um milagre. Se está difícil para nós adultos, imagina para os adolescentes. Então, irmãos, é milagre de Deus. Louvado, engrandecido seja o Senhor pela vida dos adolescentes. Amém, queridos? Abra a palavra de Deus em João capítulo 6. Essa correria, até esqueci o microfone, gente. Alô, alô, alô. Assim é melhor, fica mais fácil. João capítulo 6. Por hora vamos ler apenas os versos 66 a 69. Acompanhe aí a palavra de Deus. Nós vamos ver outros versículos, mas é importante você estar com a palavra de Deus aberta e acompanhando exatamente o que vamos falar aqui. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Eu quero meditar com os irmãos sobre os verdadeiros discípulos de Jesus, os verdadeiros talmidim de Jesus, que é o tema da nossa conferência, né? Quantas pessoas você conhece que se afastaram de Deus e da igreja? Para pensar um pouquinho, 1 minuto, 30 segundos. Quantas pessoas você conhece que um dia foram da igreja, um dia serviram a Jesus, um dia estavam junto com o povo de Deus, servindo com alegria, mas hoje não estão mais. Quantos, por exemplo, cantores, vamos pegar os famosos, não vou nem citar, que tem muita gente, eu até fiz uma lista, mas não vou citar. Quantos cantores famosos que começaram na igreja? Começaram cantando na igreja, mas depois se afastaram. Veio a fama, veio o dinheiro,
veio a glória e às vezes até vieram as drogas e tomaram o lugar de Jesus. Se afastaram completamente. Eu conheço vários, inclusive perto de nós. Quantos parentes você tem? Amigos, conhecidos, que um dia estiveram servindo a Jesus e hoje não estão mais, estão no mundo. Quantas pessoas nos presídios, olha os nomes delas, quantas tiveram lares evangélicos, nasceram em lares evangélicos. Nas Cracolândias, não é? Temos aqui a Cristolândia, graças a Deus. Vai às Cracolândias, quantas pessoas que conhecem o Evangelho, até falam do Evangelho, mas estão dominadas pelas drogas. Nasceram num lar cristão, mas se afastaram, deixaram Jesus. E aí a gente pergunta, por quê? Qual a razão principal? Aí você pode enumerar várias coisas, mas talvez a maior explicação, a essência da razão, é uma falta de conversão verdadeira. Alguns se converteram, mas se afastaram, a gente entende isso aí. Mas, possivelmente, tenha faltado uma conversão verdadeira, uma experiência real com Jesus. Eu não estou falando de ser membro da igreja, não estou falando de ser batizado, de estar, não é, no hall de membros, não estou falando se era líder, se era diácono, se era pastor, estou falando isso não. Conversão verdadeira. Nasceram num lar cristão, foram criados na igreja, foram batizados, participavam de muitas atividades da igreja, mas talvez tenha faltado o essencial, o mais importante, o nascer de novo. A conversão verdadeira. No texto que lemos, o contexto, Jesus prega um sermão sobre eu sou o pão da vida. E Jesus vai fundo na convocação a uma identificação com Ele, a um compromisso com Ele, a um compromisso com a sua missão, a missão de Jesus. O seu propósito maior de estar aqui entre nós. Ele prega esse sermão, mas eles não estavam interessados naquilo que Jesus queria dar a eles. Eles queriam outras coisas que Jesus não estava a fim de dar. Por isso, se afastaram. Houve uma debandada geral. E eu quero tirar algumas lições aqui, irmãos, sobre os verdadeiros discípulos de Jesus. Talmidim. Quem são? Baseados nesse texto, eu quero tirar 4 lições. Há outras, não é, características, mas eu quero tirar 4 aqui nesse texto. A primeira, os verdadeiros discípulos de Jesus são levados a Jesus pelo Pai. Olha só, verso 44, a parte primeira. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Verso 65.
E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. É interessante, irmãos, que na história da salvação, Deus sempre toma a iniciativa. Deus sempre toma a iniciativa para reconciliar o homem com Ele. Deus sempre toma a iniciativa. Isso só aí já é um grande exemplo para nós, né? Quando há celeuma, dificuldades, brigas, quando há separação, quando há discórdia, quem é que toma a iniciativa? O mais errado? O mais certo? Quem tem mais comunhão com Deus? Quem se incomoda mais? Quem tem mais interesse que haja paz? Quem fica com o coração incomodado? Essa pessoa toma a iniciativa, porque aquilo não faz bem para ela. Para outros, não quer, se dane, não é? Deus sempre toma iniciativa, irmãos. O homem separado de Deus, morto em seus delitos e pecados. Mas Jesus toma iniciativa, Jesus vem. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que ninguém vai a Jesus pela sua própria capacidade, pelo seu próprio entendimento. O Espírito Santo de Deus é que ilumina os corações, toca, move os corações para a pessoa ir a Jesus. Alguns intérpretes, que eu respeito muito, veem aqui a doutrina da eleição, da predestinação. Repito, respeito. Mas eu vejo aqui, irmãos, e na minha ótica, sem muito esforço, que a nossa eleição, a eleição de Deus em Cristo, é algo que é iniciativa de Deus, mas Deus respeita o livre-arbítrio. A presciência de Deus é uma constatação, mas não uma determinação. Judas não foi predestinado para trair Jesus. Ele escolheu. Mas respeito quem pensa diferente, tá, irmãos? E há muita gente boa que pensa diferente. Mas eu creio que a soberania de Deus não atropela o que Ele mesmo criou, que foi o livre-arbítrio. Da decisão da pessoa crer em Jesus, de se tornar um discípulo ou discípula de Jesus. E eu acho interessante que João, ele registra a trindade em ação. Tá? João 6,65, ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Em João 14,6, que você conhece muito bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, senão por mim. João 16,8, falando do Espírito Santo, 16,8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha a ação poderosa de Deus para levar a pessoa à conversão. Que coisa maravilhosa, irmãos. A ação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é maravilhoso. E Efésios 2, 8 e 9, que você conhece bem também, porque pela graça vocês são salvos,
mediante a... E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Somos levados a Jesus pelo Pai, para nos tornarmos discípulos de Jesus. Glória a Deus, porque você um dia tomou essa decisão de ser discípulo e discípula de Jesus, de seguir a Jesus. Segunda lição que eu tiro aqui, que irmãos, que os verdadeiros discípulos talmidins não abandonam jamais Jesus. Versículo 66, veja lá. Diante disso, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? O abandonaram. E já, queridos, Jesus pregou aqui um grande sermão. Eu sou o pão da vida. Agora, o que você entende que é um grande sermão? Na aula de homilética eu pergunto isso, né? O que você entende que é um grande sermão? Quando o pregador faz o auditório chorar? Ou sorrir o tempo todo? Quando ele atrai multidões? Quando na hora do apelo vem um monte de gente à frente? Quando ele agrada as pessoas? Isso é um bom sermão? Então Jesus foi um fracasso, irmãos. O sermão de Jesus foi um fracasso, porque ele não foi popular, ele não agradou. Pelo contrário, nem ficou empate não, desagradou, não fez bem. Verso 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Você pode imaginar eles falando isso, irmãos? Jesus foi muito radical. Jesus pegou muito pesado. Jesus, calma. Não é por aí, Jesus. Não é assim, Jesus, que se atrai. Ô Jesus, o que está vendo? Está espantando o povo, Jesus. Só não está. Eu fico imaginando os discípulos, né? Vendo aquela multidão, porque seguia Jesus com poucos, e na situação que Jesus estava, né? De perseguição, e as pessoas, né? Pegando no pé dele direto, fazendo armadilhas, e vendo aquela multidão. Oi, gente, que legal, a multidão está aqui. Estamos aqui, olha quanta gente. Quando as pessoas vão embora, ai, que balde de água fria. Caramba, nós estávamos contentes, estávamos felizes, mas aquelas pessoas queriam coisas mais amenas, que Jesus não exigisse muito, nada de renúncia. Não, não é assim não é cruz, não. Essa sempre é a reação dos falsos discípulos. E eles queriam, o que mais eles queriam? Curas, comida, libertação. Por isso, quando Jesus termina o seu discurso, ninguém bate palmas, ninguém diz amém, glória a Deus, fala a Deus. Ninguém falou isso. Jesus nunca pregou para agradar os ouvintes. Jesus quer levar-nos sempre ao arrependimento. Jesus não se preocupa com números.
Ele está preocupado com a fidelidade. Jesus nunca negociou a verdade para atrair pessoas, para iludir pessoas, para explorar pessoas. Não, não, não. Jesus sempre foi fiel. Ele não queria ser popular. Ele queria a aprovação do céu, não a aprovação da terra, o sucesso na terra. Ele não queria aplausos humanos. Ele queria o sorriso do Pai, agradar o Pai. Por isso, queridos, houve uma debandada geral. A maioria deu as costas a Jesus. Jesus é o caminho, mas eles preferiram não caminhar com Ele. Jesus é a verdade, mas eles preferiram a mentira. Jesus é a vida, mas eles preferiram caminhos de morte. Então, queridos, Jesus perdeu a maioria absoluta dos seus discípulos. Repito, foi um fracasso. Restou quem? Os 12, que daqui a pouco seriam 11. A multidão foi embora. Queridos, a gente tem que refletir. Será que nós estamos querendo coisas mais leves? Será que nós estamos querendo que a Bíblia seja interpretada de uma forma a aliviar a nossa caminhada? Será que é isso que nós queremos? Sermões que nos agradam? Que só fala de vitória, da solução dos nossos problemas? É isso que nós estamos buscando? Queremos que a igreja esteja lotada, mas de gente de coração vazio, de compromisso, de fidelidade a Deus? Aí Jesus se volta para os 12, como vocês sabem, né? Verso 67. Será que vocês também querem se retirar? E eu acho interessante, irmãos, que Jesus não muda o rumo da prosa, vamos botar assim. Ele não muda o rumo da mensagem, ele não alivia a mensagem, ele endurece mais. Vocês também querem ir? Ele confronta os 12. Ah, ainda bem que vocês ficaram, né? Olha, poxa vida, vocês também querem ir? Vocês também querem se retirar? Verso 70. Não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Faltava um se debandar ainda, que seria Judas Iscariotes. Só ficariam os discípulos autênticos, verdadeiros. E é isso que Jesus busca. E é isso que Jesus quer numa igreja. Em todo o tempo, irmãos, a igreja sempre teve discípulos temporários, ocasionais, discípulos de verão, discípulos interesseiros. Comece a lembrar mais uma vez, te peço, de tanta gente que deixou Jesus, que deixou a igreja, que quantos voltaram para o mundo, para os vícios, para uma vida sem Deus. Por quê? Decepções, escândalos, deslize moral, namoro, por causa de um casamento, por causa de uma amizade, por causa de tentações, por causa de um negócio lucrativo. Por quê?
as pessoas deixam de seguir a Jesus. É justificável? Essa desculpa pode ser apresentada no dia do juízo e convencer Jesus de que você estava com a razão, ou quem se afastou estava com a razão. Isso pode ser apresentado no dia do julgamento. A igreja primitiva enfrentou provações, irmãos, perseguição e escândalos também. Mas aqueles discípulos estavam firmados na palavra de Deus. Eles perseveravam na palavra, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Havia perseguição, havia gente desistindo, mas eles perseveravam. Quantas pessoas estão seguindo a Jesus de qualquer maneira, irmãos, sem compromisso? Existem os desigrejados, que você já ouviu falar muitas vezes, mas existe os da igreja sem compromisso. Tem o nome no rol. Mas será? Eu não posso julgar ninguém. Mas será que são discípulos e discípulas de Jesus? Todos que estão dentro das igrejas? O saudoso pastor Davi Gomes, só os mais antigos vão lembrar dele. Ele fez um trabalho extraordinário, especialmente aqui no Brasil, e em especial aqui no Rio de Janeiro. Tinha a escola bíblica do ar, né? É um negócio interessante, um homem de Deus, um homem de Deus. E ele disse que quando era jovem, ele começou a namorar com uma menina. Mas a menina não tinha compromisso com Deus, com a igreja, com as coisas espirituais. Ela gostava muito das coisas lá de fora. Mas quando se tratava de compromisso com Deus, firmeza, estar ali, participar de tudo, tudo não, mas estar envolvido com o trabalho de Deus, a menina sumia, tomava Doril, escorregava. Aí ele contando, quando era jovem, chegou para a menina e falou assim: minha querida, eu gosto muito de você, mas eu amo mais Jesus. Eu amo mais Jesus. Eu amo mais a igreja de Jesus. Eu amo mais o reino de Deus. Então, eu estou vendo que o nosso namoro não vai dar certo. Então, vamos parar por aqui agora. Quantas pessoas, irmãos, se envolvem com outras, namoro, noivado, casamento, que não tem compromisso com Deus. E você está esperando o quê? Pastor, mas não é casamento misto. Não é julgo desigual. Há casamento misto, julgo desigual dentro da igreja. Pode haver. E aí o pastor Davi Gomes contou essa experiência. O outro pastor encontrou com um jovem sumido, há muito tempo não vinha. Aí, jovem, caramba, que saudade de você. Puxa vida, você tem que voltar para a igreja. E a juventude lá é um exército. O exército da salvação, o exército de Cristo. Você tem que estar junto. Ele disse: pastor, eu faço parte do exército de Cristo, só que eu sou o agente secreto. Eu sou agente secreto, pastor. Eu estou, como é que fala assim, que está junto do povo? Agente disfarçado. Eu estou agindo disfarçado. É.
negócio é esse, irmãos. Não tem esse negócio disfarçado, não. Não tem agente secreto, não. O testemunho de Jesus tem que ser visto na sua vida. Você tem que ser luz no meio das trevas. Você tem que testemunhar lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, onde você estiver, porque você tem compromisso com Jesus, primeiramente. Eu sei que tem consequências. E há tantas formas de você dar as costas para Jesus, e de eu dar as costas para Jesus. Há tantas formas, irmão. Deus tem misericórdia de nós. Terceiro lugar, os verdadeiros discípulos, talmidim, buscam as palavras de vida eterna. Veja lá o texto, por favor. Versos 67 e 68. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Pedro faz uma pergunta retórica, didática e eloquente. Para quem iremos nós? Vamos seguir a quem, Jesus? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Ah, irmãos, como isso aqui é importante. Como isso aqui é importante. Jesus tem as palavras da vida eterna. Jesus é a palavra da vida. Ele é o Logos de Deus. Ele é Deus. Só Ele tem toda a autoridade, poder para nos guiar. Ele é Deus. 1 João, o próprio João, depois falando, escrevendo uma epístola, capítulo 5, verso 20, a parte B, ele diz assim, e nós estamos naquele que é verdadeiro, e em seu Filho Jesus Cristo, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Para quem iremos nós? O que nós estamos buscando aqui, irmãos? Discípulos verdadeiros, autênticos, buscam as maiores bênçãos, que é a salvação, é a vida eterna, é a certeza do céu. Os falsos discípulos estão concentrados na vida terrena, nas coisas materiais, com as bênçãos deste mundo, com prosperidade financeira e vitórias terrenas. Se bênção dessa vier, amém. Mas são as mais importantes. É isso que define o propósito da nossa vida. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito de vida? Ganhar dinheiro, ser bem-sucedido financeiramente, construir um patrimônio. Beleza, se você puder, amém. Dar melhor para os seus filhos, amém. Mas é isso que vai te realizar mais? Esse é o seu objetivo de vida? Ou são as palavras de vida eterna? O que adianta os filhos ter uma boa educação, o melhor investimento que você puder, você guardar um patrimônio para os filhos, beleza pura. Mas se eles não seguirem a Jesus, o que adianta, irmãos? Essa vida que passa, nós deixamos tudo aqui. Nós precisamos fazer, primeiramente, discípulos, os nossos filhos. Discípulos de Jesus. Tem um pastor aí nas redes sociais, falando que se um filho está longe, se um filho está no mundo, o culpado são os pais. Queridos, é meio leviano dizer isso, né? Eu acho que não é por aí. A responsabilidade dos pais é muito grande. E nós vimos a peça ontem. Como é importante o testemunho dos pais, o exemplo dos pais, a referência de pai e mãe. Mas, queridos,
chega um momento que os filhos vão escolher. E quantos na Bíblia você conhece que tiveram pais piedosos e não seguiram a Jesus? Então a gente não pode taxar assim, tá? A responsabilidade, repito, é grande dos pais, mas chega um momento que os filhos têm que tomar a decisão deles, entregar a vida a Jesus e seguir a Jesus. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Jesus alimentou multidões, curou todo tipo de enfermidade, libertou tantas pessoas, ressuscitou mortos e fez por amor. Mas qual era o seu propósito de vida? Propósito maior. João 20, 30 e 31 diz: para que as pessoas creem nele como Messias, Senhor, Salvador, e tivessem vida eterna. Esse é o objetivo maior do que foi escrito, que Jesus fez, para que as pessoas tenham vida eterna com Deus, e não morte eterna. Todos nós queremos bênçãos materiais, irmãos. Quem é que está enfermo e não quer uma cura? Eu quero, você também. Quem é que está oprimido e não quer libertação? Quem é que está em sofrimento e não quer alívio? Quem é que está numa luta e não quer vitória? Todos nós, irmãos. Mas se elas não vierem, é fácil cantar, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, está beleza. Se não abrir, está beleza. Mas na prática, é isso que nós estamos vivendo? Todavia eu me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação. Se tudo estiver dando errado, para os discípulos verdadeiros, sim. Para os maquiados, transgênicos, não. Porque só tem nome de discípulo. Porque para o discípulo não tem bênção maior do que o próprio Jesus. Não existe. Ele nos completa, irmãos. Nós não temos falta de nada com Jesus. E tem gente buscando outras coisas e deixando Jesus de lado. Quem tem palavra de vida eterna? Só o Senhor. Então nós vamos seguir o Senhor. Por último, os verdadeiros discípulos, Talmidim, possuem uma experiência real de fé. Por favor, volte ao texto. Versículo 69. E nós, vamos lá, vamos falar juntos? E nós temos. Glória a Deus. Nós temos crido e conhecido. Nas palavras dos outros evangelistas, essa confissão de fé, não é? Mateus 16, 16, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Marcos 8, 29, o Senhor é o Cristo. Lucas 9, 20, és o Cristo de Deus. Isto é, eles estavam, essa confissão de fé de Jesus como Cristo, está dizendo, o Senhor é o Messias prometido, é o Senhor das nossas vidas, é o ungido de Deus, o nosso Salvador, é o que nós queremos, é o que nós precisamos. E é interessante que Pedro, nos seus altos e baixos, né? Mateus 16, 17 registra assim, bem-aventurado, Jesus disse assim, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Nem vinha de Pedro, né? Vinha de Deus. Nossa verdadeira confissão vem do Senhor.
temos crido e conhecido. Eu gosto dessas palavras, primeiro porque dá uma ideia de continuidade. Temos. Não tinha. Vou ter. Temos. Nós temos perseverança, permanência. Nós temos. Paulo, quando termina o seu ministério, ele diz: combati, completei a carreira, guardei a fé, conservei a fé, fui na minha fé até o final da minha vida. Eu não deixei o Senhor, eu não dei as costas para Deus, não abandonei Jesus, permaneci firme. Crido e conhecido, fé prática, pessoal, não é? Crido e conhecido, não é teoria, não é intelecto, irmãos, não é algo sem vida, sem ação, é algo que é demonstrado, como Tiago, né, que diz que a fé sem obras isto é, não está em confronto com o apóstolo Paulo, ele está dizendo que a fé me faz viver, isto é, a minha vida, o meu modo de viver, as minhas ações testificam da minha fé, da verdadeira fé. Fé falsa não tem vida, não tem prática, não tem demonstração. É só gogó, que na hora H, na hora da provação, na hora da luta, foge, dá as costas para Jesus. Experiência pessoal, real, experimental, caminhada com Deus. Os verdadeiros discípulos caminham com Jesus, vivem pela fé. E mais uma vez, crido e conhecido. Olha só, o crer vem antes de saber. Crido e conhecido. E aí a gente vai lá para Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza e quem vem primeiro, irmãos? Quem é que vem primeiro? O que vem primeiro? A fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Lembra quando Jesus falou para Tomé, João 20:29, você creu porque viu? Você creu porque viu? Bem-aventurados e creram. Então não é ver para crer. Jesus disse para Marta, quando Lázaro havia falecido, eu não disse a você que se cresce, veria o quê? Mas tem que primeiro crer. Tem gente que quer ver a glória primeiro. Tem gente que quer a solução do problema primeiro. O Senhor ainda faz promessa. Senhor, irmão, eu não tenho nada com a sua vida, com o seu relacionamento com Deus, tá? Se você pega exemplos do Antigo Testamento, eu não quero saber. É sua experiência com Deus. Mas, queridos, fé genuína vem antes de ver, vem antes de experimentar, vem antes do milagre. Não é barganha com Deus. Se o Senhor fizer isso para mim, eu vou me dedicar, eu vou ser fiel. Senhor, eu vou ser fiel, conte comigo, não importa o que vai acontecer, não importa se eu estou com problema, com lutas, com dificuldades, com provações, eu vou te seguir, te adorar em toda a minha vida. Não importa, porque eu sigo a um Deus vivo, o Senhor tem palavras de vida eterna, tenho crido e conhecido, tenho andado com o Senhor,
Tenho experimentado isso. Irmãos, falta experiência com Deus no meio do povo de Deus. Falta a vida com Deus. Falta caminhar com Deus. A gente ouve muita coisa. Mas cadê a experiência pessoal? Cadê a caminhada? Deus é um Deus pessoal, irmãos. Ele quer se relacionar conosco. Ele fala conosco, irmãos. Ele responde nossas orações. Ele nos socorre. Ele está conosco, irmãos. Ele deseja que tenhamos experiências profundas com Ele. Experiências que vão mudar a nossa vida, mas experiências de fé, irmãos. De prática da palavra de Deus. Estamos prontos a fazer isso, irmãos? Que Deus nos ajude a fazer. Quero concluir. Quem são os verdadeiros discípulos? Talmidim. Quem é Talmidim? Quem são? No texto que vimos 4 características. São levados a Jesus pelo Pai, não abandonam jamais Jesus, buscam palavras de vida eterna e possuem experiência real de fé com o Senhor. Muitos abandonaram Jesus. Ah, pastor, isso aí está muito difícil. No mundo em que vivemos. E é interessante, irmãos, que João começa o capítulo 6 falando de 5.000, quase 5.000 apaixonados seguidores. Quase 5.000. E ele fecha o capítulo com apenas 12, que daqui a pouquinho seriam 11, que estariam prontos a seguir, a morrer por Jesus. E você sabe que todos foram martirizados, com exceção de João, que foi para a ilha de Patmos, aquela colônia penal. E morreu, segundo historiadores de velhice. Permaneceram firmes, prontos a serem discípulos de verdade. A Bíblia conta a história de Gideão. Numa guerra tinham 32.000 soldados. Mas tinha muita gente medrosa ali. Muita gente que não estava firme. E Gideão, orientado por Deus, venceu a batalha com quantos? 300. 32.000, irmão. Para enfrentar um exército de 135.000. Mas Deus disse, eu vou usar esses fiéis. Eu vou usar os corajosos, os que estão firmes de verdade. Porque eu é que dou a vitória. Não é a multidão. Não é a multidão. Deus não ficou muito satisfeito com aquele censo que Davi fez, né? Quantos nós temos? Para quê? O verdadeiro discípulo de Jesus está pronto a negar-se a si mesmo, a renunciar tudo por Jesus, a não olhar para trás e segui-lo. Não abandona Jesus por nada, nem ninguém. Então, para fazer discípulos, nós precisamos ser primeiro verdadeiros discípulos. Dá o exemplo. Não somos perfeitos, ninguém é perfeito, ninguém acerta tudo. Mas até nisso é importante mostrar que somos humanos e Deus se alegra com isso. Ninguém é super-homem. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não sou eu. Sou fraco, imperfeito.
Mas a graça de Deus é maravilhosa, é ela que me sustenta, é ela que me move, é ela que me fortalece. Repito, para fazer discípulos, primeiro, precisamos ser discípulos de verdade. Jesus pode contar com você? Com quantos Jesus pode contar? Pode contar com você? Que você diga sim, com toda a convicção. Eis-me aqui, como o hino oficial aí, estou aqui. Pode contar comigo. Eu não vou recuar, eu não vou retroceder, eu vou em frente. Se eu cair, eu vou levantar. A graça me sustenta. Eu vou em frente, eu vou em frente, eu vou em frente. Amém? Que Deus assim nos abençoe.